A paz a todos, sou o professor Luiz Carlos Cunha. Tudo bem com vocês? Está no ar o CDcast, o podcast de sua lição bíblica. Estamos então chegando ao fim de mais uma revista de nossa EBD, o Decálogo, a Ética do Sinai. Quero antes aqui parabenizar o nosso querido pastor Walter Brunelli pelo excelente trabalho em seus comentários. Hoje iremos ministrar a lição 13, a ética do Sermão do Monte, nossa última lição. Esta lição tem como base de estudo contido em Mateus 5, 11 ao 13 e de 13 ao 15, e tem como texto áureo um texto muito conhecido que está em Mateus 5, 48. Vamos ler todos juntos? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Vamos então aos ensinamentos. Vamos falar então um pouquinho sobre este sermão. Por que se chama Sermão da Montanha? Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos. Por que ele se chama Sermão da Montanha? Estes ensinamentos são conhecidos como Sermão da Montanha porque Jesus tinha o hábito de ensinar no monte, onde havia mais espaço. Funcionava meio como um anfiteatro, que tu vê muitos por aí nas cidades, geralmente do interior, que fazem aquelas praças, aí você vê aquele lugar mais baixo e aquele pessoal em volta. No caso de Jesus era o contrário, né? Ele se colocava no alto de um monte e aquele povo enorme, milhares de pessoas em volta dele, e a palavra dele ecoava. E o mais engraçado, mais assim, que me chama a atenção, é que para ouvir alguém sem os equipamentos que temos hoje, para que sua voz ecoe de forma que se entendam, é porque o povo estava em silêncio, observando as palavras do mestre. Provavelmente ninguém falava nada. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. Jesus ali estava começando o seu ministério. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir ao monte para ensinar. Isso está logo em Mateus 5, 1, 2. No sermão, Jesus ensina sobre 8 práticas muito importantes que o crente deve seguir, as conhecidas bem-aventuranças. Jesus, ao dar os sermões, explicou que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição. Jesus não queria passar para os judeus um ar de rebeldia que ensinasse a desobediência. O que ele queria era passar que os mandamentos de Deus são muito mais que regras exteriores. No sermão, Jesus clareia mais o decálogo, dando ênfase às vontades do coração, que é o cumprimento da lei, em tese, né? O coração é tão importante quanto as ações. Assim, odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. E cobiçar ou divorciar para casar com outra pessoa é igual a cometer um adultério. Os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais alto que começa no coração e depois se reflete nas ações. As ações do coração, as ações da nossa vida dentro de nós são refletidas nas nossas ações. Devemos amar os inimigos, perdoar em vez de procurar vingança e serem sempre honestos, sem necessidade de fazer juramentos. Vamos então às bem-aventuranças. A primeira é uma muito conhecida. Bem-aventurados os pobres de espírito. O mestre aqui não falava de uma pobreza econômica, mas exatamente daqueles que conhecem o seu vazio espiritual e a sua miséria moral. É mais ou menos o que está acontecendo hoje dentro da igreja, infelizmente, e mais ainda fora da igreja. Tratava-se de reconhecer que necessitamos da graça e da misericórdia todos os dias. Olha o que Jesus disse a respeito desse vazio espiritual. É aquele que reconhece que nada tem a reivindicar do Senhor, que é um pobre miserável,
é aquele que comparece ao Senhor dizendo que nada tem e é vazio de si mesmo. Isso está em Lucas 18:13. Vamos à segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram. São todos aqueles aflitos, meus irmãos, os que sofrem com paciência a causa da justiça. Sofrem, mas não desistem, continuam a praticar o bem. O choro que também produz arrependimento para a salvação. Não é um choro pela perda de um ente querido, é algo, como posso dizer, mais profundo. É o choro da alma angustiada pela justiça e que Deus a recolhe em seus odres. Olha o que diz o salmista aqui em 56:8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Glória a Deus. Nosso choro, o nosso sofrimento, as nossas angústias e ansiedades estão guardadas no livro do Senhor. Cada gota que cai dos seus olhos, cada sentimento triste dentro do seu coração, Deus está anotando lá na glória. Bem-aventurados os mansos de coração. A mansidão aqui não é nada, não tem nada a ver com covardia, não é uma fraqueza. É a mansidão escolhida onde se resolve amar o seu inimigo e pagar o mal com o bem. Não é se calar ou se omitir diante do que é errado. Isso aí é covardia. Manso é todo aquele que possui um espírito gentil e justo. É reconhecer que somos pecadores e seu próximo também o é. É reconhecer que não temos direito algum de apontar ou expor os erros do seu próximo, e sim ajudá-lo a ser restaurado. Olha o que Paulo escreveu aqui em Gálatas, escreveu os Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, olha ele separando, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Glória a Deus. Vamos para a quarta bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Tantas atrocidades são cometidas no mundo, né, meu? Assassinatos, estupros, genocídios. Quantos não estão sedentos de justiça? Às vezes dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho certeza que muitos têm vontade, mas o nosso rei pensa diferente. O nosso bom rei afirma que um dia serão todos fartos desta justiça, dessa sede de justiça. Deus irá julgar os homens e a sua justiça prevalecerá. E olha que a justiça de Deus é muito maior que a justiça do homem. Jesus afirma aqui que são felizes aqueles que anseiam em sua alma pela justiça de Deus, assim como desejam o alimento que sustentam fisicamente. Paulo aos Romanos escreveu: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que sensibilizam diante da miséria e da necessidade dos outros. Deus promete que os tratará com igual misericórdia. Especialmente no último dia, né, irmãos? Naquele último dia, Deus tratará todos com igual misericórdia. É o exemplo do bom samaritano, por exemplo, em Lucas 10:30. Passagem muito conhecida. Os samaritanos não tinham um bom relacionamento com os judeus. Mas foi justamente este samaritano que ajudou aquele homem judeu em um momento muito difícil em sua vida. Neste sermão, Jesus também sensibiliza os seus discípulos a perdoar, como também somos perdoados em Cristo Jesus. Este é o que alcançará misericórdia. Pedro, certa vez, perguntou a Jesus quantas vezes devemos perdoar. Está em Mateus 18:21. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava falando aqui de números,
e sim dizendo que devemos perdoar quantas vezes for necessário. Um certo pensador escreveu: perdoar não é esquecer, mas sim não lembrar de uma determinada situação ou pessoa com rancor, ódio ou sentimentos ruins. A falta de perdão não muda nada na nossa vida, meus irmãos. Não muda a vida de ninguém, apenas a vida de quem não perdoa. Acredito que o perdão deve existir para todos e para tudo. Se você não perdoa, irmão, você pensa que de alguma forma você está ali meio que castigando aquela pessoa a quem te feriu? Na verdade, você está sendo castigado por si mesmo. Está colocando feridas no seu coração que você pode levar para o resto da vida. Bem-aventurados os limpos de coração. Segundo a concepção judaica, meus irmãos, a pureza era exterior, estava ligada aos ritos e cerimoniais da lei. A limpeza do homem dava-se através de sacrifícios a Deus e através de imolamento de animais e também através da limpeza física do próprio homem. Não era possível algum sacrifício a Deus sem antes se limpar. Observe que Deus exigia aos filhos de Arão para serem consagrados como sacerdotes. Está em Êxodo 29. Assim os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Hoje Jesus nos trouxe uma concepção diferente de limpeza. Um coração limpo. Ter um coração limpo é para aqueles cuja vida foi mudada pela graça de Deus. E isso acontece quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e acontece um novo nascimento. Estes são purificados pelo Espírito de Deus e buscam a santidade. Bem-aventurados os pacificadores. Um cidadão do reino deve ter em si a responsabilidade de promover a união, de promover a paz, pois foram transformados pelo poder do Evangelho e têm em si mesmos a paz de Deus. Eles receberam a paz de Cristo e são embaixadores que levam sua mensagem de paz para todo o mundo. Os pacificadores de Cristo não são apenas pessoas que vivem em paz. Não é você se deslocar para um lugar tranquilo e contemplar a natureza, a criação de Deus e lá viver em paz. Mas são aqueles que levam a paz aos homens, promovendo a reconciliação entre Deus e o homem e entre os próprios homens. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Jesus prediz aqui a atitude hostil do mundo em relação aos seus discípulos. Quem de nós nunca foi hostilizado, né, meu irmão? Quem de nós não sofremos algum tipo de perseguição ou calúnia ou mentira, ou algum tipo de preconceito por sermos um cristão, por sermos protestantes, por sermos evangélicos? Lá vai o crente, ali o crente. Nos chamamos muitas das vezes de analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais. Ainda bem que esta realidade hoje está mudando. A gente vê médicos, engenheiros, advogados, juízes, políticos, deputados e até presidentes com temor de Deus. Mas isso tem um preço? Nós estamos vendo esse preço hoje em dia. A promessa é para aqueles que sofrem perseguição por amor a Jesus. Parece ser difícil aceitar isso, mas é que a reserva mais recompensas para nós. Diante das perseguições não devemos fugir. Antes devemos alegrar-nos nela. Observe o que está escrito na primeira carta de Pedro. Está em 4, acho que é 1 Pedro 4, 12 ao 13. Isso, anotei aqui. Amados, não se surpreendam
com fogo que surge entre vocês, mas para os provar. O fogo para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vos exultem com grande alegria. Glória a Deus. Parece que estamos vivendo isso hoje, né, meu irmão? De alguma forma querem a todo custo manter nossos templos fechados, ou no mínimo com as nossas atividades meio que bem reduzidas. Entretanto, devemos nos manter firmes diante dessas perseguições. Nossa recompensa, como diz aqui essa carta de Pedro, essa epístola, né? Que a nossa recompensa não é aqui, é lá na glória. Vamos então agora para o tópico 2 de nossa lição. Ele fala do o testemunho de cristão. O tópico 2 fala sobre o testemunho do cristão. O verdadeiro discípulo precisa fazer diferença do mundo. Nós temos que ser diferentes. Não podemos nos confundir com eles, e é através de nosso testemunho que essa diferença mais se evidencia. Infelizmente, e é uma realidade, é triste falar sobre isso, mas hoje em dia essas diferenças estão cada vez mais imperceptíveis, não são notadas diante da nova geração de cristãos. Nada contra as novas gerações de cristãos, mas muitas das vezes é muito triste você ouvir falar: aquele irmão é crente, aquele irmão é protestante. Engraçado, eu nunca observei. Estamos ficando iguais ao mundo, irmão. Olha o que diz Paulo aos Filipenses: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania. Temos que ser cidadãos dos céus, de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Paulo estava aqui preocupado na ausência dele, como os cristãos de Filipenses, de Filipos, iriam se comportar na ausência dele. Fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Irmãos, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Essas duas palavras, elas possuem um rico significado para mim, o qual eu gosto de resumir em duas palavras: transformar o ambiente. Transformar o ambiente no qual você está presente. Esta é a mensagem por trás dessas frases. Ou seja, o local em que você está presente não pode ser o mesmo. A partir do momento que você chega em algum lugar, você tem que ser sal e luz lá. O uso desses elementos também tem uma explicação. Existe uma explicação para o uso desses dois elementos que eu procurei estudar. Eles indicam que você tem que transformar o ambiente em que você está de duas formas. Por dentro é o elemento sal e por fora o elemento luz. O sal significa transformar o ambiente interno e a luz é a mudança externa. Como sal, nós temos que mudar aquilo que estamos inseridos. Como luz, nós vamos alterar aquilo que está à nossa volta. Isso tem tudo a ver com o que eu digo de as esferas da sociedade. Tem tudo a ver com as esferas da sociedade, aos quais temos que influenciar tanto de um modo externo como de um modo interno. Você trabalhando em alguma dessas áreas, sendo sal, vai influenciar as vidas das pessoas de lá. Assim, todos de fora verão a sua integridade e competência à luz. É assim que você começa a exercer uma liderança cristã na sociedade. É assim que você pode ser sal e luz para as pessoas. Glória a Deus às alturas. Que palavra linda. Devemos ser sal, devemos ser luz do mundo, influenciar o mundo. O sal, ele não só dá aquele gostinho na comida, mas ele também preserva. E mais importante, o sal dá sede.
toda vez que você come alguma coisa muito salgada, aquela feijoada que passou um pouco do ponto no sal, você, né, sente sede. Aí você toma aqueles litros de água, né? É a mesma coisa o sal. Ele não traz sede, sede de justiça, sede de Deus, sede do Espírito Santo. Jesus é a luz. Nós devemos ser luz. Luz clareia, luz mostra, luz tira a venda dos nossos olhos. Jesus tira a venda nos nossos olhos. É a luz que faz a diferença. O ambiente escuro, você tropeça onde não deve, você cai onde não deve cair. Nós devemos ser sal e luz nesse mundo. Esse é o grande testemunho do cristão. No tópico 4 dessa lição falaremos da prática real dos mandamentos. Tópico 3. Né? No tópico 3. Em Mateus 5,17 diz assim: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Para entendermos melhor o que Jesus disse aqui, a gente precisa prestar atenção especial, e eu separei 3 palavrazinhas que ele usou nessa expressão que me chamou muita atenção num estudo que eu fiz há algum tempo. A palavra revogar, aí escrita, vem de uma palavra grega que significa derrubar, subverter, principalmente subverter ou destruir. Jesus não veio para subverter a lei, ele veio para cumprir. A palavra traduzida cumprir significa completar, levar até o fim, realizar ou obedecer. Jesus não pretendia aqui subverter a lei, ele pretendia cumpri-la, fazer ela ser cumprida. A terceira palavra importante é a preposição até. Olha só, os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser cumprida. Esta palavra significa algo que chega até um certo ponto e termina. Jesus não subverteu a lei do Antigo Testamento. Ele cumpriu e removeu aquela e nos deu uma nova aliança. A nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. No subtópico 3.1 tem como subtítulo, né, da cólera que mata as ofensas. Nesse tópico é abordado sobre o 6º mandamento, né? Não matarás. Quem quebrasse esse mandamento, segundo a lei mosaica, tornar-se réu de juízo. Jesus, no entanto, diz que basta se encolerizar de um irmão para tomar réu de juízo. Portanto, como observamos, Jesus era até meio mais rígido. O que Jesus pretendia era trazer à tona uma interpretação mais importante destas leis, que era o seu caráter espiritual. Ao invés de repeti-las inúmeras vezes com o intuito de impressionar os fiéis, Jesus estava ali meio que dando uma indireta à forma como os religiosos da época, em especial os fariseus, a forma como eles zelavam pelo cumprimento da lei. Eles se vangloriavam andando pelos templos, por Jerusalém, dizendo trechos decorados, vários trechos da lei mosaica, mas tinha um porém, eles muitas das vezes não cumpriam, e Jesus observava isso. Jesus era um frequentador dos templos, ele via, ele era observador. Olha, meus irmãos, eu não tenho nada contra quem decora inúmeros textos bíblicos. Eu fico espantado com a memória do nosso pastor. Ele decora inúmeros e mais inúmeros textos bíblicos, e eu fico às vezes até, como quem diz, com uma inveja santa, né? Mas o nosso pastor não só decora, como também ele pratica. E sim, é importante decorar os textos, mas não é o mais importante. Não rotulem um bom pregador ou um bom pastor pela quantidade de versículos que ele decorou. Não é difícil, existem métodos para decorar versículos. Quem é concurseiro, por exemplo, eu sou um concurseiro,
Eu criei métodos e mais métodos para decorar o artigo 5º da Constituição Federal e deu certo numa época em que eu sequer conhecia direito. Nunca tinha visto direito, já estava com quase 30 anos de idade e arrumei métodos para decorar o artigo 5º e passar no concurso que eu almejava e deu certo. Não é difícil decorar, portanto, quer dizer, não é o mais importante andar com a Bíblia embaixo do braço, decorando versículos falando por aí. Eu, pelo menos, decorei poucos versículos na minha vida, pois em minhas palestras ou ensinos, prefiro confiar no que estou lendo na Bíblia. A Bíblia ali na minha frente. A cometer algum deslize, vai que eu pule alguma palavra e mude totalmente o contexto. Né? Eu prefiro a ter que confiar na minha mente, que já não é a mesma há muito tempo. Vamos para o subtópico 3.2. A reconciliação procede ao culto. Deus não se agrada com a desunião, com as contendas. Ele deseja que seu louvor, sua adoração, sua oração chegue a Ele de forma pura, como um cordeiro que nada fez. Olha o que diz aqui em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não há como adorar a Deus estando em atrito ou contenda com o irmão. Seu louvor e adoração sequer serão recebidos, ouvidos. Se você, meu ouvinte, está nessa situação, apressa-te a reconciliar-se com o seu próximo. Apressa-te a estar perto dele, dá um abraço nele. Reconciliar-se com o seu próximo é reconciliar-se com o seu próprio Deus, com um Deus vivo. Estar em comunhão com seu irmão é estar em comunhão com Deus. Vamos ao subtópico 3.3. De volta ao decálogo. Em Mateus 5, 27, Jesus então volta-se novamente ao decálogo. Mais especificamente ao mandamento: não adulterarás. Nesse mandamento, Jesus mais uma vez volta-se para o nosso coração e nossos desejos mais implícitos, mais internos. E unindo esse pensamento ao 10º mandamento, que é não cobiçarás, ele diz o seguinte, e Jesus continua no versículo 28, 29 e 30. Olha o que ele diz. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Que palavra forte, né? Que palavra forte, glória a Deus. Vamos agora para o nosso último tópico, que é o princípios da tolerância e da generosidade. Estamos indo então para o final da lição, né? Neste último tópico, Jesus mais uma vez corrige a interpretação dos mandamentos. Aqui ele faz menção ao poder do amor contínuo nas Escrituras, sendo muito maior que a própria lei. Ou seja, o amor é o sentido espiritual da lei. Era esse o propósito que ele queria passar aos seus discípulos em relação à lei mosaica, em relação ao decálogo. Olha o que ele disse. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. Não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem para aqueles que o perseguem. Isso está em Mateus 5, 38 ao 44. Aqui também Jesus chama a atenção para o terceiro mandamento, que diz para não tomarmos o nome de Deus em vão. Ele está se referindo aqui aos juramentos. O juramento chama em causa a divindade, quase querendo atribuir a ele uma ação mágica. Quem é que nunca ouviu, meu irmão, dentro da igreja ou fora da igreja, pessoas jurarem por isso, por aquilo? O nome divino não serve para uma ação mágica que mude a vida de quem o implore. É contra isso que admoesta Mateus em 5:33 e 37, por exemplo. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A nossa palavra deve ser, como que eu digo, coerente. E não devemos nos apoiar em outras coisas. De maneira meio garantística, né? Para defender o que fazemos. A nossa palavra deve em si ser suficiente, né? Dispensando assim um recurso ao juramento. Bom, meus irmãos, chegamos então ao fim da lição falando de um tema muito importante, a generosidade. Vamos fechar com esse tema muito importante para o crente, a generosidade. Aqui Jesus parte que a generosidade é um ato escondido do amor. Mas não é tão somente o ato de dar, seja muito ou pouco, isso não importa. A quem mais precisa ou quem não precisa, não importa. Não é tão somente um ato de dar como reciprocidade, como diz aqui a própria lição. Isso é uma barganha. É ofertar até aquele que nos odeia ou é ingrato com a gente. Já imaginou ofertar aquele que é ingrato? Eu particularmente não gosto de ingratidão, mas Deus tem transformado o meu coração e a palavra tem me dito que até aquele que não é grato comigo, até aquele eu tenho que continuar ofertando e ajudando, se assim ele necessitar. Parece difícil, né? Mas este é o ensinamento de nosso mestre. Na verdade, o que Jesus quer é que vivamos em paz uns com os outros. E mais uma vez eu quero repetir o que Paulo disse aos romanos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não há como, meu irmão, se contestar essa lição aqui, a clara conexão entre os 10 mandamentos. Já concluindo, né? Não há como se contestar a conexão entre os 10 mandamentos e o sermão do monte, ou sermão da montanha. Então, qual era o objetivo de Jesus no monte, se ele mesmo disse que não veio para revogar a lei, e sim para fazê-la cumprir, ou ser cumprida, né? Jesus menciona não as ações, mas vai além, mencionando os pensamentos para que nenhuma dúvida fique sobre o propósito de suas palavras. Em nenhum momento de seu ministério terrestre, Jesus defendeu a mudança no sagrado decálogo, nos 10 mandamentos. Na verdade, o decálogo reflete o caráter de Deus e fala claramente para que o mais humilde entenda que veio
cumprir a lei e os profetas. Glória a Deus. Chegamos então ao final de nossa lição, de nossa revista trimestral. Esperamos que todos vocês tenham gostado e nos aguardem, né, para a próxima revista. Eu gostaria aqui de indicar uma leitura de cabeceira, né, como diz. Provavelmente muitos já conhecem, pois foi muito divulgada em nossas igrejas. A maturidade, o acesso à herança plena. Vou repetir. Maturidade, o acesso à herança plena. Do nosso querido pastor Luciano Subirá, da Central Gospel, de falar muito sobre o que aprendemos aqui. Então que Deus possa abençoar nossas vidas e nos dê uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.